Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que muita gente que lê a Bíblia se pergunta. Ué, por que não vemos mais anjos como antes? Vamos explorar uma linha de raciocínio teológica bem interessante que busca dar uma resposta para isso. A grande questão é essa, né? A Bíblia está cheia de histórias de encontros com anjos, desde os patriarcas até os apóstolos. Mas hoje parece que essas aparições visíveis, físicas, simplesmente pararam. Por quê? A gente vai ver uma explicação que conecta tudo isso a uma grande mudança entre as alianças de Deus com a humanidade. Ok, vamos começar do começo. Para entender por que as coisas são como são hoje, primeiro a gente precisa sacar qual era o papel dos anjos lá atrás, na chamada Antiga Aliança. Naquela época, a Antiga Aliança funcionava de um jeito bem diferente. A comunicação de Deus com as pessoas era, na maioria das vezes, externa. Deus usava intermediários, profetas, sinais e, claro, anjos. Eles eram os mensageiros-chave nesse sistema, porque a presença de Deus ainda não morava diretamente dentro de cada pessoa. E isso não é só uma interpretação não. Olha só essa citação direta do livro de Atos. Aqui, Estevão afirma com todas as letras que a própria lei de Moisés foi entregue através de anjos. Isso mostra o quão oficial era o papel deles como mediadores da revelação de Deus naquele tempo. Então, o ponto principal aqui é este. A revelação não era direta. Tinha, digamos, uma cadeia de comando. A comunicação saía de Deus, passava pelos anjos, chegava em Moisés e só então ia para o povo. Era um sistema totalmente indireto, mediado. Só que esse sistema todo não foi feito para durar para sempre. E é aqui que a história tem a sua maior virada, o ponto central de tudo, a chegada de Cristo. A carta aos Hebreus deixa isso claríssimo. O texto diz que aquele jeito antigo de Deus falar muitas vezes e de muitas maneiras, o que incluía os anjos, foi substituído. Agora, Deus falou de forma final e completa através do seu próprio Filho. Ou seja, Cristo assume o papel que antes era dos anjos, o de principais mensageiros de Deus. Ele não é mais um intermediário na cadeia de comunicação, ele é a própria mensagem. E nossa, isso muda radicalmente o jeito como Deus se relacionou com a humanidade. Ok, mas aí vem a pergunta. Se Cristo substituiu os anjos, por que eles ainda aparecem no Novo Testamento? A resposta está num período que a gente pode chamar de era de transição. O que é fascinante aqui é que a Antiga Aliança não acabou de repente, como se alguém virasse uma chave. Houve um período de sobreposição. A Nova Aliança começou com Cristo, mas o templo em Jerusalém continuava de pé, os sacrifícios continuavam, as duas realidades existiram lado a lado por décadas, até que o sistema antigo foi encerrado de vez com a destruição do templo no ano 70. E é exatamente nesse período de transição que a gente vê as últimas grandes aparições de anjos. Eles anunciam o nascimento de Jesus, servem a ele, ajudam os apóstolos. Segundo essa visão, essas aparições eram como um sinal, uma confirmação da transição. Elas mostravam que a era antiga estava no fim, mas ainda não tinha desaparecido completamente. E isso nos leva ao evento que, dentro dessa lógica teológica, coloca um ponto final definitivo na antiga ordem das coisas. O ano 70 depois de Cristo, a destruição do Templo de Jerusalém, foi o fim não só físico, mas simbólico de todo o sistema da Antiga Aliança. O centro de toda aquela mediação foi removido e a transição foi finalizada. E olha que interessante, este versículo de Hebreus, que foi escrito um pouco antes da queda do templo, já estava cantando essa bola. O autor diz que a Antiga Aliança já estava prestes a desaparecer. O evento do ano 70 foi a concretização disso. Com o fim do sistema antigo e físico, uma nova realidade foi totalmente estabelecida. Uma realidade espiritual. E este quadro aqui é genial para a gente visualizar a mudança. Na Antiga Aliança, tínhamos mediadores externos, comunicação visível, a presença de Deus num templo de pedra e anjos aparecendo fisicamente. Já na Nova Aliança, tudo se torna interno e espiritual. Cristo é o mediador, a comunicação é pelo Espírito, a presença de Deus é no coração e o trabalho dos anjos passa a ser invisível. A sombra, a figura, deu lugar à realidade. Então quer dizer que os anjos foram aposentados? De jeito nenhum. De acordo com o mesmo livro de Hebreus, o papel deles é que mudou. Eles continuam servindo, só que agora de um jeito espiritual, invisível, trabalhando a favor dos que creem dentro dessa nova realidade do reino. Então vamos amarrar tudo isso. Porque, afinal, as aparições visíveis de anjos não são mais a norma.
Basicamente, é porque os sinais externos já não são mais necessários da mesma forma. A revelação final e completa já foi dada em Cristo. O nosso guia agora é interno, o Espírito Santo. A comunhão com Deus é direta, sem precisar de intermediários. A vida de fé é definida como um caminhar por aquilo que se crê e não pelo que se vê, porque o próprio reino é, por natureza, espiritual. No fim das contas, a grande mudança é de foco. A atenção sai dos mensageiros externos para uma realidade interna, a presença do próprio Cristo vivendo no crente. E essa é considerada a maior de todas as revelações. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se a era dos sinais externos deu lugar a uma realidade interna e espiritual, o que isso realmente significa para o jeito de viver a fé no dia a dia? Fica aí uma questão para a gente pensar. Obrigado pela companhia.